Então, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Então, hoje... Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje, né, eu tive um probleminha aí na semana passada, eu peço desculpa para vocês, e hoje, né, eu daria a aula de DRS UV visível, tá? Essa aula eu vou deixar para a semana que vem, que eu consegui um material de última hora que me parece ser mais interessante do que o que eu já tinha, então eu vou repreparar algumas coisas, tá? Então hoje a gente vai aí falar da prática, né, de determinação da constante de Planck usando LEDs, tá? Essa prática, né, ela é extremamente interessante porque ela pode ser realizada, né, com uma precisão assim gigante, com uma quantidade de dinheiro que é ínfima, né? Qualquer R$ 30 aí você consegue os materiais, né, para essa prática. Meia dúzia de resistências, um voltímetro, LEDs e 3 pilhas. Entendeu? R$ 30 tudo bem, estou exagerando um pouquinho, né? Só, dependendo da qualidade da pilha, só a pilha que você comprar vai ser isso. Mas, enfim, você consegue realizá-la, né, vou chutar aí menos de R$ 100. Tá certo? Então vamos discutir um pouquinho, né, sobre essa prática aí. Então, primeiro, né, a gente tem que discutir, né, antes de começar a discutir como que a gente vai determinar a constante de Planck, né, discutir o que é um LED, né, no caso esse diodo emissor de luz, tá? Então, diodo, né, é um semicondutor. Então, antes disso, eu vou fazer uma pequena introdução aí sobre teoria de bandas em sólidos, tá certo? Então, a teoria de bandas de sólidos. Um sólido ele pode ser considerado como um caso extremo de deslocalização eletrônica nos orbitais, que acabam formando bandas. Não sei se vocês lembram, né, a deslocalização é um fenômeno que ocorre em sistemas pi conjugados, né, principalmente nas moléculas orgânicas. E conforme você aumenta essa deslocalização, você começa a diminuir as diferenças de energia entre os orbitais πs. Então, se vocês olharem, muitas das moléculas orgânicas, né, coloridas, elas possuem, né, uma série muito grande de ligações pi conjugadas. Tá? E essa diferença de energia, né, entre os orbitais π e asterisco, ela acaba caindo, né, diminuindo bastante até o momento em que a diferença ΔE cai aí na região de energia do visível. Tá? O sólido é um limite disso, né? Quando a deslocalização eletrônica, não necessariamente agora em orbitais π, né? Mas a gente pode estar falando de uma banda S ou uma banda D, ela tende ao infinito, né? Um número muito grande aí de orbitais contribuindo. Então, a capacidade de um sólido em conduzir ou não corrente elétrica, ela vai depender basicamente dessa estrutura de bandas, ou seja, se o sólido vai ser condutor, isolante ou um semicondutor. Então, né, como a gente estava falando, a formação das bandas. Então vamos dizer que um átomo qualquer ele contribua com um orbital S numa certa energia. Então aqui eu estou falando uma estrutura simples, né, linear de átomos, e eles vão ter orbitais S interagindo uns com os outros. Tá? Basicamente, digamos que seria um modelo super simplificado aí de um metal. Então, se a gente adicionar um segundo átomo, né, você vai sobrepor o primeiro, os orbitais moleculares lá, né, vai formar um orbital de menor energia, um de maior energia, interação, né, construtiva e destrutiva, e por aí vai. Se eu adiciono um terceiro, né, eu começo a aumentar aí os números de níveis de energia que vão ser possíveis. Um quarto e por aí vai. Só que acontece, se a gente começa a adicionar isso tendendo ao infinito, né? A gente começa a observar a seguinte coisa. Primeiro, né? A diferença entre o orbital aqui de mais baixa energia e de maior energia, ela não aumenta no mesmo ritmo que o número, que é a quantidade, né, de orbitais que eu estou colocando. Ou seja, quando eu tenho 4 orbitais sobrepostos, aí, 4 átomos sobrepostos, a diferença de energia, né, entre o lado de baixo e o lado de cima não é 2 vezes, né, a diferença de energia quando eu tenho 2 orbitais. Então o que acontece? Conforme eu aumento o número de átomos contribuindo, eu vou compactando
essa região de energia onde os orbitais eles vão estar disponíveis. De maneira que, né, quando isso tende ao infinito, eu formo lá a minha banda. Vou ter um número infinito de orbitais numa região finita de energia. Então, a gente pode tratar isso, né, de maneira simplificada, né, como através de uma metodologia do tipo Hickel, tá? Então, nesse caso, né, N orbitais sendo adicionados, vão existir N orbitais moleculares cobrindo uma banda com largura finita. Então, a gente pode montar determinante secular, né, segundo a teoria de Hickel, e não vou entrar em detalhes, né, isso aqui tem no Atkins até, é uma das poucas coisas, né, que eu elogio no Atkins, a descrição simplificada deles da estrutura de bandas. Então, o que acontece? A teoria dos determinantes pode ser aplicada para esse determinante simétrico, para esse sistema simétrico, permitindo obter as raízes da equação. Tá? Então, eu vou ter aqui a energia, né, em função das integrais alfa e beta aí do número de orbitais, do número de átomos, né, que vão estar contribuindo. Então, sendo N infinitamente grande, a diferença de energias entre níveis vizinhos é infinitamente pequena e a banda mantém a largura finita, né, como eu tinha falado, né, como sendo igual a 4 beta. Então isso faz que eu tenha essencialmente um contínuo de energia naquela região. A banda, né, poderia ser formada pela sobreposição de orbitais S, ela vai ser chamada de banda S, né? Se ela for formada pela sobreposição de orbitais P, ela vai ser chamada de banda P, tá? Se os orbitais P possuem energia maior que os orbitais S, a banda P vai ter maior energia, né? Podendo ou não existir um gap, né? Que é um vazio entre as duas, né? Essa faixa de energia aqui, aonde vai corresponder, né, a nenhum orbital podendo ser com aquela energia, tá? Dependendo, né, da estrutura, né, das propriedades do material, né, as bandas S e P, por exemplo, eu só estou dando isso como exemplo, elas vão poder estar coladas numa das outras ou até muito separadas ou muito próximas, mas não coladas. E isso vai definir aí a capacidade do meu do meu material de conduzir a corrente elétrica. Então, o que acontece? A ocupação dos orbitais em temperatura igual a 0 Kelvin. Então, quando eu tenho uma temperatura de 0 Kelvin, somente metade dos orbitais de maior energia, né, considerando aí o princípio da exclusão de Pauli, eles vão estar ocupados, sendo o HOMO, né, ou seja, o orbital ocupado de maior energia, chamado de nível de Fermi. Então, voltando aqui na minha banda, essa banda estaria ocupada somente até a metade, né, todas as duas, no 0 Kelvin, e o nível de maior energia seria chamado de nível de Fermi. Entretanto, né, a gente sabe que, por exemplo, nesse caso aqui, vão ter orbitais, né, muito próximos com energia muito próxima do nível de Fermi, que eles vão estar vazios, né? E à medida que eu aumento essa temperatura do 0 Kelvin, né, sai do 0 Kelvin, eu vou poder ter elétrons sendo promovidos para esses orbitais vazios. Esses elétrons promovidos, eles acabam sendo bastante móveis, né? Desculpem. E são eles que vão conduzir a corrente elétrica nos meus materiais. Então, né, a ocupação em temperaturas maiores que Kelvin vai seguir a distribuição de Fermi-Dirac, né, que é uma distribuição um pouquinho mais complicada, né, uma versão um pouquinho mais complicada da distribuição de Boltzmann, né, e que levaria em conta o princípio da exclusão de Pauli. Tá? Então aqui a gente pode observar, né, a ocupação de alguns orbitais, né, segundo a distribuição de Fermi-Dirac, em função da temperatura, né, nesse caso aqui, está em função de potencial químico sobre kT. Tá? A diferença de energia entre o potencial químico. Diferença de energia, né, energia relativa do potencial químico em relação à energia de Fermi, e aqui a probabilidade. Então, no 0 Kelvin, né, essa curva aqui é praticamente em cinza, só metade dos níveis de energias vão estar ocupados. Conforme eu aumento a temperatura aí, eu vou ocupando esses orbitais com energia
ligeiramente maior, né, e às vezes até muito maior, como é o caso aqui de μ sobre kT igual a 1/10, que a energia do nível de Fermi. Então, metais, isolantes e semicondutores. A aplicação de um campo elétrico vai mudar a distribuição de elétrons, significa que os elétrons vão poder mudar do nível K para um nível qualquer K'. Tá? E só vai poder ocorrer se tiverem níveis K vazios próximos ao nível de Fermi. Então, a gente pode ter basicamente alguns casos, né, limites dessa distribuição aqui. Então, primeiro, né, a chamada banda de valência não está preenchida, né, a banda de valência seria aquela ocupada, há níveis próximos, né, que seria chamada de banda de condução, isso é um típico metal. O segundo caso, né, a banda de valência vai estar completamente preenchida e há um gap para a banda superior. Um gap grande, né? Isso é tipicamente um composto isolante. Posso ter uma banda cheia com sobreposição com uma banda vazia, isso também seria um metal, ou posso ter uma banda completamente preenchida com um gap pequeno, né? Ou seja, da ordem de kT para a banda de condução. Então, nesse caso, eu tenho chamado aqui os famosos semicondutores. Então, se o gap for zero, né, a gente tem um semimetal, como por exemplo o grafite. Então, os semicondutores, eles podem ser de gap direto ou de gap indireto, né? Isso vai depender aqui de como o gap vai ocorrer, né, dentro da estrutura do metal, a distribuição de energia tridimensional, né, a distribuição dos níveis de energia tridimensional dentro do metal. Ela pode ser direto, né, onde eles estão fisicamente localizados no mesmo local, ou pode haver um gap indireto, né, quando você tem que um deslocamento da célula unitária. Então, o que acontece? Semicondutores, né? Existe uma quantidade, né, ΔN sobre N, seria basicamente o número de elétrons móveis sobre o número de elétrons totais, que vai medir a importância das impurezas como fontes de transportadores de carga. Então, eu posso ter condutores do tipo N, né, os semicondutores, né, do tipo N, quando há predominância de elétrons como transportadores de carga. Semicondutores do tipo P, quando há predominância de buracos, né, ou seja, a ausência de elétrons transportando carga. Posso ter também, né, no caso de impurezas, as chamadas impurezas doadoras. Então, são aquelas que aumentam o número de elétrons na banda de condução. E impurezas aceitadoras, né, ou aceptores. Impurezas que aumentam o número de buracos na camada de valência, aceitando elétrons. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui um semicondutor de germânio, né, com uma impureza de arsênico. Tá? Então a gente observa aqui na tabela periódica que eles estão bastante próximos aqui, né? Então pode haver essa substituição isomórfica na estrutura. Tá? E o que vai acontecer? O arsênico, né, ele vai ter um próton e um elétron a mais do que o germânio. Então nessa estrutura, né, tridimensional, né, esse elétron extra do arsênico e esse próton, eles vão contar como se fossem um átomo de hidrogênio isolado. Mas não isolado no vácuo, mas isolado num sistema que tem uma permissividade elétrica bastante diferente daquela do vácuo. Tá certo? Então a gente pode simplificar esse problema, o problema do átomo de hidrogênio, quando a gente tem aí uma permissividade do meio diferente. Tá? E o que acontece com isso? Vai acontecer o seguinte, né? A permissividade, né, ela é representada pela constante dielétrica. A constante dielétrica, né, como vocês sabem, é a razão entre a permissividade do meio e a permissividade do vácuo. Então o que acontece? O que a gente observa? A gente primeiro vai observar que há uma variação muito grande da energia, tá, daquele elétron, dos níveis de energia daquele elétron, e uma variação muito grande também do raio de Bohr. Né? O que é o raio de Bohr? Né? O raio da primeira órbita. É a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então a gente nota aqui que ele está sendo multiplicado, né? O A0 está sendo multiplicado pela constante dielétrica do meu meio. Então, por exemplo, se eu tivesse, só para dar um exemplo que eu sei o número, né, de cabeça,
A água tem uma constante elétrica de 70, se eu não me engano. Então, ou seja, o raio de Bohr, nesse caso, seria 70 vezes maior do que o raio do átomo de hidrogênio, né? O 0,5 Angstrom que a gente está, aproximadamente, que a gente está acostumado lá. Tá? Então, esses raios tendem a ser muito maiores, da ordem de nanômetros, centenas de nanômetros, tendem a ser muito maiores do que no caso do átomo de hidrogênio. Isso significa o quê? Significa exatamente que esse elétron vai estar deslocalizado, conforme a gente estava sugerindo. Então, ele pode participar da condução da corrente elétrica. Né? Então, como eu falei, aí, valores da ordem aí de 10 e tem às vezes até centenas de nanômetros, energias aí da ordem de alguns décimos ou centésimos de elétron-volt. Tá? Então, em relação às impurezas, né, eu posso ter os níveis, as impurezas doadoras, então tem níveis de energia, né, próximas aqui à parte de baixo da banda, ou impurezas aceitadoras, que eu vou ter níveis de energia aqui um pouco acima, né, do topo da banda. Então, elétrons podem ser transferidos daqui para cá, né, criando buracos aqui embaixo na banda, ou eles podem ser transferidos, né, da minha impureza doadora para a minha banda, criando cargas negativas excedentes na minha banda, né, que vão ser basicamente os transportadores de carga. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho um semicondutor do tipo N, nesse caso, eu tenho um semicondutor do tipo P, né, que vai depender aí, da carga, né, dos transportadores. Semicondutores não homogêneos, né, e agora a gente está chegando aí aonde a gente tem interesse, vão ser aqueles de maior interesse, tá? Porque vão ser aqueles que a concentração local de impurezas doadoras e aceitadoras vai variar com a posição. Tá? Um caso especial desses é a chamada junção PN ou um diodo, que é o caso em que a gente junta um semicondutor do tipo P e um semicondutor do tipo N. Tá? E essa junção PN ela é formada na fronteira entre os dois, ou seja, eu vou ter basicamente uma barreira de potencial sendo criada ali pelos diferentes aceitadores e pelas diferentes espécies transportadoras de carga. Opa! Então, aqui, né, o esquema da junção PN. Eu tenho um semicondutor do tipo N aqui na minha direita e um semicondutor do tipo P aqui na minha esquerda. A junção PN aqui que vai atuar basicamente como uma barreira de potencial. Vamos passar um pouquinho disso aqui, né? Questão de polarização. Então, o que acontece? Em alguns tipos, né, de diodos, principalmente aqueles de gap indireto, né, quando a gente transpõe essa barreira de potencial que é criada na junção PN, a liberação de energia, ou seja, eu vou de um nível de energia mais alto para mais baixo para o mais alto, e depois eu volto. Mas essa liberação de energia, né, principalmente nos diodos de gap indireto, ela não se dá de forma não radiativa. Ela ocorre liberando radiação eletromagnética. Tá? Em semicondutores de gap direto ocorre a transição radiativa e, portanto, a emissão de luz. Eles são chamados de diodos emissores de luz, tá? Que são os LEDs. Então, basicamente, o que é um LED? É uma substância, né? É um composto, né? Um semicondutor, é um diodo, né? Ou seja, a junção de um semicondutor do tipo N e do tipo P, que nessa junção, né, vai ser formada uma barreira de potencial que, a partir do momento que o elétron está lá em cima, né, para ele voltar ao estado fundamental, ele emite esse excesso de energia sob a forma de luz. E a coloração, né, dessa luz, né, o comprimento de onda dessa luz, vai depender o quê? Vai depender da magnitude da minha barreira e logo, né, das substâncias que vão compor esse semicondutor, esse diodo. Tá certo? Então, o que acontece? Se a gente tiver como medir a energia da barreira, né, a gente sabe qual é o ΔE. Né? E se a gente sabe, né, qual é a cor, né, o comprimento de onda da luz que está sendo emitida, a gente sabe lá o lambda. Então, se a gente usar a condição de frequências de Bohr, eu vou ter lá ΔE igual
HC sobre lambda, eu posso correlacionar os dois e determinar aí a constante de Planck, né? Assumindo que eu conheça a velocidade da luz, que também é dependente. Então, de novo, né? Eu tenho aqui, se eu puder determinar a energia da minha barreira, né? A energia potencial da minha barreira, eu vou ter lá a minha constante de Planck sendo tirada, uma vez que eu posso tirar o meu comprimento de onda, né, a partir da decomposição da luz, né, medir lá como vocês teriam feito na prática do espectro atômico, né, usando um espectrômetro muito simples. Eu vou pular mais um pouquinho isso aqui, né? Então, os LEDs, né? Então, por exemplo, os LEDs comerciais mais comuns, tá? Tem essas cores vermelho, amarelo, verde, azul. Eles vão ter, né, um comprimento de onda aí associado a eles. Então, vermelho, né, em geral, ele produz luz com comprimento de onda 625, amarelo 585, verde 510 e azul 460. Tá? E o que acontece? Os próprios diodos, né, eles têm uma questão que é o seguinte: eles só começam a funcionar a partir de um determinado potencial. Ou seja, se eu incidir, né, sobre o meu LED, né, uma energia, né, um potencial menor do que esse que está listado nessa coluna aqui, ele simplesmente não acende. Por que ele não acende? Porque a energia do elétron que está trafegando, né, ali naquele circuito não vai ser suficiente para quê? Para transpor a barreira de potencial do meu diodo. Tá certo? Então, o que acontece? Se eu puder determinar o potencial exato em que esse LED está acendendo, eu vou ter uma ideia da magnitude da minha barreira. Ou seja, nessa minha transparência aqui, eu vou saber o quê? Eu vou saber qual é a energia potencial, assumindo que eu multiplico esse potencial pela carga do elétron, né? Então eu vou ter aí uma noção da minha barreira de potencial. Lógico, com lambda eu posso obter o outro lado da equação, fica sobrando basicamente o produto HC. Conhecendo a velocidade da luz, eu vou poder determinar a constante de Planck. Então eu vou pular essa montagem experimental aqui, eu vou fazer um desenhozinho. Essa aqui está muito melhor, tá certo? Então a nossa montagem experimental, a gente precisa de LEDs, tá certo? Os nossos LEDs, eles vão estar descritos aqui. Eu preciso de uma fonte, então estou colocando aqui uma fonte de 5 volts, tá certo? E o que acontece? Eu preciso de ter alguma maneira de colocar uma voltagem variável nesses LEDs, tá? Uma diferença de potencial variável neles. Para quê? Para de maneira que eu possa, né, seja girando um botão ou fazendo qualquer coisa, variar o potencial que está chegando aqui e poder determinar qual é o potencial mínimo para aquele LED acender. Tá certo? Então, como é que eu faço isso? Lá no laboratório, né, e até nos instrumentos comerciais, como vocês vão ver aí, a gente usa isso fazendo um divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? A gente usa duas resistências, tá certo? E entre elas, né, o meio delas aqui, a gente vai ligar nos nossos LEDs, uma ponta delas no polo positivo da nossa fonte, a outra ponta delas, né, e a parte de retorno dos LEDs, vou ligar no ponto negativo, o polo negativo da minha fonte. Então, o que acontece? Essas duas resistências aqui, baseada na magnitude entre elas, né, a razão entre a magnitude de uma delas e o total, vai atuar como uma divisão na tensão dessa fonte aqui para chegar no LED. Tá? Ou seja, se eu boto duas resistências iguais aqui, né, e pego exatamente entre elas, a minha fonte é de 5 volts, a diferença de potencial que os meus LEDs vão estar enxergando vai ser de apenas 2,5. Se eu boto, né, 2,5 e 7,5, eu vou ter basicamente 75% desse valor aqui da fonte e por aí vai. Tá?
Mas como transformar, né, esse sistema discreto com duas resistências num sistema contínuo, né, onde eu possa variar continuamente a diferença de potencial nos meus LEDs para poder determinar exatamente qual é o mínimo de energia, né, que é basicamente a altura da barreira de potencial. Então eu posso fazer isso usando a chamada resistência variável. O que é uma resistência variável? É basicamente o que tem no chuveiro de vocês, tá certo? Ela tem uma resistência muito grande e conforme você vai girando um botão, esse seu terminal de contato aqui, ele vai andando por cima da resistência, encurtando ela ou aumentando o tamanho dela, tá? E deixando aí uma resistência basicamente variável. No chuveiro de vocês, o que acontece? A gente ignora a metade da resistência e deixa ela desconectada, porque a gente não tem utilidade para ela. Você somente vai querer o quê? Variar o tamanho da resistência para variar o calor que está sendo dissipado. Aqui não. Aqui a gente vai ligar um polo, né, da nossa resistência variável no polo positivo, o outro polo no polo negativo e o polo do meio, né, que é onde está ocorrendo a variação da posição dele no tamanho da resistência, a gente vai ligar lá nos nossos LEDs para poder determinar o potencial. Então, né, a gente pode acrescentar algumas coisas aqui, como um voltímetro, né, para poder determinar exatamente qual é esse potencial. Se você tiver com dificuldade, né, de ver os LEDs acendendo, você pode adicionar um amperímetro em série, né, para poder determinar exatamente quando a corrente vai começar a passar e por aí vai. Então a gente tem, né, eu vou mostrar até a foto depois aqui, lá no nosso laboratório, esse sistema custou R$247 reais, né, para montar. Então tem, lógico, tem uma fonte, né, tem um microcontrolador para poder fazer a variação dos LEDs, controlar o voltímetro, né, os potenciômetros e por aí vai. Se vocês olharem aí na literatura, um esquema desse sendo vendido por aí é igualzinho. A única diferença dele para o nosso é que eles têm uma caixa bonitinha. E se você olhar aqui, eles não têm nem a variação do LED contínua igual o nosso, tá? Eles têm aqui no nosso a gente gira esse botão aqui, a gente está variando qual LED que vai acender. No deles não, a gente tem que ficar trocando fiação. Então o nosso é até mais bonitinho aí, o deles custa R$5.010, né? O nosso custou 247. Então isso aqui é o esquema interno dele, né, do nosso sistema, mas ele é muito simples, né? É só uma pilha, um divisor de tensão, né, uma resistência variável, chamada também de potenciômetro, um voltímetro, né, que vende aí R$40 na papelaria, os LEDs e umas resistênciazinhas aí para não estourar os LEDs quando você se você sem querer jogar uma potência muito alta, tá? Então, o que eu vou passar para vocês, né? Eu vou passar para vocês o comprimento de onda desses LEDs, tá certo? Já tem até aqui, mas enfim, depois eu vou deixar isso disponível lá para vocês. E o potencial guido no voltímetro, né? Que seria o potencial mínimo para os LEDs acenderem, tá certo? Com esses dados, vocês vão fazer o quê? Vocês vão jogar lá na condição de frequências de Bohr, né? Aonde do lado esquerdo eu vou substituir a minha energia potencial pela energia aí do nosso, como é que se diz? Pela energia do nosso circuito, né? A energia que está chegando nos nossos potenciais. Que basicamente é o quê? Eu vou tentar desenhar aqui. Enfim, não estou conseguindo. Enfim, é basicamente a carga do elétron vezes o potencial, tá? Isso vai me dar a minha energia potencial aqui. Constante da velocidade da luz, né? São 300.000 km por segundo. O lambda, né? Vai sair desses valores aqui tabelados. E aí o que acontece? Vocês podem fazer o seguinte: um gráfico, né, de potencial contra 1 sobre lambda e determinar através da inclinação da reta aí obtida o valor da constante de Planck. Alguma dúvida, gente?
Pessoal? Não, aqui tranquilo. Então, pessoal, de novo, ficou alguma dúvida? Se não tiver, hoje essa aula, realmente a parte dela era bem curtinha, né? Ela tinha envolvido aí um processo de montagem que era muito grande, né? Então, a parte teórica dela é bem curtinha mesmo. Então, se não tem nenhuma dúvida, gente, até semana que vem aí, tá certo? Semana que vem a gente vê lá o DRS UV visível, tá certo? Ô, Vitor, Diga. é que, bom, alguns alunos estavam falando que teve prova de física, aí se enrolaram. Aí, bom, para dar uma força aí, eu deixo o pessoal entregar o relatório até segunda, então, que seria para hoje, vocês entregam até segunda. Beleza. Ok? Quem quiser refazer e tal. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Obrigado, professor. Boa tarde. Bom final de semana aí para Valeu, vocês. Vitor. Falou, pessoal. Igualmente. Igual. Tchau, até semana que vem. Tchau. Valeu, professor. Bom final de semana.